Você já teve um momento na vida em que tudo parecia pesado demais, como se as respostas simplesmente não aparecessem? Aqueles dias em que o coração fica cheio de perguntas, a mente não encontra descanso e parece que ninguém realmente consegue entender aquilo que você está enfrentando por dentro? Em momentos assim, é comum procurar ajuda em muitos lugares. Às vezes, buscamos conselhos, soluções rápidas, respostas humanas para problemas que parecem grandes demais. Mas existe uma pergunta antiga, registrada nas Escrituras há milhares de anos, que continua ecoando no coração de muitas pessoas até hoje. Uma pergunta simples, mas extremamente profunda. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Talvez você já tenha ouvido essas palavras antes. Elas fazem parte do Book of Psalms 121, um dos salmos mais conhecidos quando o assunto é proteção, confiança em Deus e esperança em momentos difíceis. Mas existe algo muito interessante sobre essa pergunta. Ela não começa com uma resposta, começa com uma busca. O salmista olha ao redor, olha para os montes, olha para aquilo que está diante dele. E então faz uma pergunta que também revela algo sobre a experiência humana. Quando enfrentamos desafios, o coração naturalmente procura por socorro, procura por direção, procura por proteção, procura por alguém maior do que nós mesmos que possa nos sustentar quando as forças parecem diminuir. Talvez por isso essa passagem bíblica tenha atravessado gerações, culturas e momentos diferentes da história. Porque, no fundo, todos nós já tivemos dias em que levantamos os olhos procurando ajuda, dias em que o coração precisa de paz, dias em que a fé precisa ser renovada, dias em que o medo tenta falar mais alto do que a esperança. E é exatamente nesse ponto que o Salmo 121 começa a revelar algo que muda completamente a forma como enxergamos essa busca por socorro. Algo que começa a aparecer quando entendemos melhor o cenário espiritual e histórico por trás dessas palavras tão conhecidas. Quando ouvimos a pergunta, de onde virá o meu socorro? Muitas pessoas imaginam que o salmista estava olhando para os montes, esperando que a ajuda viesse dali, como se aqueles montes fossem um lugar de segurança, um símbolo de força ou até um refúgio natural contra os perigos da jornada. Mas aqui aparece uma verdade muito interessante e um pouco contraintuitiva. Os montes, na verdade, não eram necessariamente um lugar seguro. Para os viajantes daquele tempo, os montes podiam representar exatamente o contrário: caminhos difíceis, territórios perigosos, lugares onde poderiam existir ladrões, animais selvagens ou incertezas no caminho. Aqueles que viajavam rumo a Jerusalém precisavam atravessar essas regiões olhando ao redor com atenção, porque a jornada exigia coragem e fé. Então, quando o salmista levanta os olhos para os montes, ele não está dizendo que o socorro está ali. Ele está reconhecendo o tamanho do desafio. Ele está olhando para aquilo que parece grande demais. E então faz uma pergunta que revela algo muito humano. Se os desafios são tão grandes, de onde realmente virá o socorro? E é exatamente aqui que acontece a virada espiritual desse salmo, porque a resposta não está na força humana, não está nos caminhos visíveis, não está nas circunstâncias ao redor. A resposta aparece logo em seguida com uma declaração que muda completamente a direção da pergunta. O socorro vem do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Perceba o contraste. Os montes parecem grandes quando olhamos para eles, mas o Deus que criou os céus e a terra é infinitamente maior. Isso significa que o Salmo está nos ensinando algo muito profundo sobre fé e confiança. O socorro verdadeiro não vem daquilo que parece grande aos nossos olhos. Ele vem daquele que está acima de tudo. Talvez seja por isso que tantas pessoas encontram esperança quando meditam nesse salmo. Porque ele nos lembra que mesmo quando os desafios parecem montanhas diante de nós, existe um Deus que continua sendo maior do que qualquer situação.
E quando começamos a enxergar essa verdade, algo interessante acontece dentro do coração. Aquilo que parecia apenas uma pergunta começa a se transformar em uma imagem espiritual muito poderosa. Uma imagem que ajuda a entender como a presença de Deus acompanha aqueles que confiam nele. Agora, imagine por um instante um viajante caminhando por uma estrada antiga. O caminho é longo, o sol começa a se pôr no horizonte e ao redor surgem montanhas altas formando sombras sobre a trilha. Não existem luzes, não existem sinais, não existe garantia de segurança. Apenas o silêncio da estrada e a incerteza sobre o que pode aparecer a seguir. Essa era exatamente a realidade de muitos peregrinos que subiam em direção a Jerusalém. Cada passo era uma jornada de fé. Cada montanha que surgia no caminho lembrava que a vida também é feita de travessias difíceis. E nesse cenário, o salmista pinta uma imagem que permanece na memória de quem lê o Book of Psalms 121. Ele diz que Deus é aquele que guarda os nossos passos. Pense nisso por um momento. Não é apenas alguém que observa de longe. Não é apenas um Deus distante olhando para a jornada humana como se fosse um espectador. O Salmo apresenta Deus como um guardião presente, alguém que caminha junto, como um protetor atento que acompanha cada passo da estrada. A metáfora é simples, mas profundamente poderosa. É como se a vida fosse uma caminhada por caminhos que nem sempre conhecemos, enquanto a presença de Deus se torna uma sombra protetora ao nosso lado. Uma sombra que não abandona. Uma sombra que não desaparece quando surgem os momentos difíceis. Uma sombra que permanece mesmo quando a estrada parece incerta. Talvez seja por isso que uma das imagens mais marcantes do Salmo diz que o Senhor é aquele que guarda a nossa saída e a nossa entrada. Isso significa que Deus não está presente apenas em momentos específicos da vida espiritual. Ele acompanha toda a jornada, nos dias tranquilos, nos dias desafiadores, nos momentos de alegria e também nos momentos em que o coração precisa encontrar refúgio. Quando essa imagem começa a fazer sentido dentro de nós, algo muda na forma como enxergamos os desafios da vida. As montanhas continuam existindo, mas a sensação de caminhar sozinho começa a desaparecer. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber algo ainda mais profundo sobre a forma como Deus responde às nossas necessidades, especialmente quando o coração decide buscar socorro através da oração. E é exatamente nesse momento da jornada que algo muito profundo começa a acontecer dentro do coração humano. Porque quando alguém percebe que não precisa enfrentar tudo sozinho, nasce um movimento espiritual muito especial. A pessoa começa a entregar. Entrega preocupações que antes pareciam pesadas demais para carregar. Entrega medos que estavam ocupando espaço dentro da mente. Entrega situações que parecem não ter solução. E essa entrega geralmente começa com algo muito simples: uma oração. Não precisa ser longa, não precisa ser perfeita. Às vezes começa apenas com um pensamento silencioso, um suspiro, uma frase simples como: Senhor, eu preciso da tua ajuda. E quando esse tipo de oração nasce dentro do coração, acontece algo que muitas pessoas descrevem como uma troca espiritual. No início existe um pedido, mas pouco a pouco esse pedido começa a se transformar em paz. A mente que estava agitada começa a desacelerar. O coração que estava cheio de ansiedade começa a sentir descanso. Aquela sensação de peso começa a diminuir, como se algo invisível estivesse sendo carregado por mãos mais fortes. Talvez seja exatamente isso que tantas pessoas experimentam quando lembram das palavras do Book of Psalms 121. Quando o salmista declara que o socorro vem do Senhor, ele não está apenas falando sobre um livramento externo. Ele está falando também sobre aquilo que acontece dentro de quem decide confiar em Deus. Porque quando alguém entrega suas preocupações em oração, algo começa a mudar na forma como aquela pessoa enxerga o problema. O desafio pode até continuar existindo,
Mas a sensação de estar sozinho desaparece. É como se Deus dissesse silenciosamente: deixe comigo aquilo que você não pode controlar. E então, aquilo que começou como um pedido se transforma em algo maior, uma confiança crescente na presença de Deus. Medo começa a dar lugar à fé. Incerteza começa a dar lugar à esperança. E é exatamente nesse ponto que as histórias da própria Bíblia começam a mostrar exemplos reais de pessoas que viveram essa mesma experiência. Pessoas que também levantaram os olhos em busca de socorro e descobriram que Deus estava muito mais presente do que imaginavam. Quando pensamos nessa promessa de socorro que vem do Senhor, é impossível não lembrar de uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Uma história que mostra exatamente o que acontece quando alguém decide confiar em Deus. Mesmo quando a situação parece impossível, imagine um jovem pastor diante de um gigante. De um lado, um exército inteiro paralisado pelo medo, homens treinados para a guerra, soldados experientes, todos olhando para o mesmo problema gigantesco que parecia impossível de vencer. Do outro lado, um rapaz aparentemente comum. Esse jovem era Davi. Quando ele chegou ao campo de batalha e viu o gigante ameaçando o povo de Israel, algo chamou sua atenção. Todos estavam olhando para o tamanho do problema, mas Davi olhou para algo diferente. Ele olhou para Deus. Enquanto todos se perguntavam quem poderia enfrentar aquele desafio, Davi fez algo muito parecido com aquilo que aparece no livro Salmos 121. Ele não colocou sua confiança na própria força, nem em armas sofisticadas ou estratégias humanas. Ele confiou no socorro que vem do Senhor. Talvez por isso as palavras que ele disse naquele momento ainda ecoem com tanta força. Davi declarou que não estava indo contra o gigante apenas com pedras ou com uma funda. Ele estava indo em nome do Senhor. Isso muda completamente a história, porque quando alguém decide confiar em Deus, a perspectiva muda. Aquilo que parecia impossível começa a ser visto sob uma nova luz. O gigante continua grande, o desafio continua real, mas a presença de Deus se torna maior do que aquilo que antes parecia assustador. E então acontece algo que muitos conhecem. Com uma única pedra, aquilo que parecia invencível cai. Mas existe um detalhe muito profundo nessa história que muitas vezes passa despercebido. A vitória de Davi começou muito antes da pedra ser lançada. Ela começou no coração. Começou no momento em que ele decidiu confiar no socorro de Deus, em vez de confiar apenas na força humana. Talvez seja exatamente por isso que tantas histórias bíblicas se conectam com aquilo que sentimos hoje. Porque os gigantes mudam de forma ao longo da vida, mas a necessidade de confiar em Deus continua sendo a mesma. E quando entendemos isso, começamos a perceber algo muito importante sobre a maneira como muitas pessoas enxergam a oração e a fé. Algo que precisa ser quebrado antes que possamos experimentar plenamente aquilo que Deus promete. Mas existe uma ideia muito comum que, sem perceber, acaba afastando muitas pessoas exatamente desse socorro que Deus promete. Uma crença silenciosa que faz muita gente pensar que a oração precisa ser complicada, perfeita ou cheia de palavras religiosas para que Deus realmente escute. Talvez alguém que está ouvindo agora já tenha pensado algo parecido. Eu não sei orar direito. Eu não tenho as palavras certas. Talvez minha fé não seja forte o suficiente. Mas quando olhamos com atenção para a Bíblia, percebemos algo surpreendente. As orações que mais tocaram o coração de Deus quase nunca foram discursos longos ou sofisticados. Muitas vezes foram apenas clamor simples, nascido no meio de momentos de fraqueza. Um pedido sincero, um coração aberto, uma confiança real. Quando o salmista escreveu no livro de Salmos 121, ele não estava ensinando uma fórmula religiosa complicada. Ele estava revelando algo muito mais profundo e muito mais acessível. Levantar os olhos e confiar que o socorro vem do Senhor. Perceba como isso é simples. Não exige posição especial.
Não exige palavras difíceis, não exige perfeição espiritual. Exige apenas um coração que decide olhar para Deus. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas encontram consolo quando começam a falar com Deus da maneira mais simples possível. Não como quem recita algo decorado, mas como quem conversa com alguém que realmente está ouvindo. E quando essa barreira mental começa a cair, algo muito libertador acontece. A oração deixa de parecer distante ou complicada e começa a se tornar um encontro real com a presença de Deus. Um momento em que a alma pode descansar. Um momento em que o coração pode falar sem medo. Um momento em que a confiança começa a crescer. E quando essa simplicidade da oração começa a fazer sentido dentro de nós, surge naturalmente o desejo de fazer algo juntos neste momento. Algo simples, sincero e poderoso ao mesmo tempo. Talvez este seja um bom momento para fazer algo juntos agora. Não apenas falar sobre fé, mas realmente viver esse momento de confiança em Deus. Se você puder, por alguns segundos, respire fundo, acalme o coração e permita que estas palavras se tornem também a sua oração. Eu vou dizer algumas frases e, se fizer sentido para você, repita dentro do seu coração. Senhor meu Deus, neste momento eu levanto os meus olhos. Assim como diz a tua palavra no livro de Salmos 121, eu reconheço que o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, tu conheces aquilo que está dentro do meu coração agora. Tu conheces as preocupações que eu carrego, os desafios que parecem grandes demais, os momentos em que a fé parece fraca e a esperança parece distante. Por isso, neste momento, eu entrego tudo em tuas mãos. Senhor, guarda a minha vida, guarda os meus caminhos, guarda a minha família. Assim como diz o Salmo, que o Senhor seja aquele que vigia os meus passos, aquele que me protege quando eu saio e quando eu volto. E agora, se você quiser, diga também dentro do seu coração, Senhor, eu confio no teu cuidado, mesmo quando não entendo o que está acontecendo, mesmo quando o caminho parece incerto, mesmo quando surgem dificuldades inesperadas. Eu escolho confiar que o meu socorro vem do Senhor. Que a tua presença seja a minha paz, que a tua proteção esteja sobre a minha casa, que a tua mão me conduza em cada decisão. E enquanto essa oração continua ecoando dentro do coração de quem está ouvindo agora, algo muito especial começa a acontecer quando a fé deixa de ser apenas palavras silenciosas e começa a se transformar em declarações cheias de confiança e esperança. E quando a oração começa a abrir espaço dentro do coração, algo ainda mais poderoso acontece quando a fé se transforma em declaração. Porque existe um momento na caminhada espiritual em que não estamos apenas pedindo, estamos afirmando aquilo que a palavra de Deus já prometeu. Então, se você sentir no seu coração, declare também estas palavras agora. Eu declaro que o meu socorro vem do Senhor. Eu declaro que Deus está cuidando da minha vida neste momento. Eu declaro que nenhuma dificuldade é maior do que o poder de Deus. Eu declaro que o Senhor está guardando os meus passos. Porque quando o salmista escreveu no livro de Salmos 121, ele não estava apenas fazendo uma oração. Ele estava proclamando uma verdade espiritual. Ele declarou que Deus é aquele que não dorme. O guardião de Israel não cochila. Isso significa algo profundamente poderoso para quem crê. Enquanto nós descansamos, Deus continua vigilante. Enquanto enfrentamos dias difíceis, Deus continua atento. Enquanto às vezes pensamos que estamos sozinhos, o Senhor continua guardando cada detalhe do caminho. Por isso, declare novamente dentro do seu coração: Deus é o meu guardião. Deus é a minha proteção. Deus é aquele que cuida da minha saída e da minha entrada. Nenhum medo vai dominar a minha mente. Nenhuma preocupação vai roubar a minha paz. Porque o meu socorro vem do Senhor. E quando uma pessoa começa a repetir essas verdades espirituais, algo muda dentro dela.
A fé começa a ocupar o espaço que antes era tomado pela ansiedade. A esperança começa a crescer. A presença de Deus deixa de ser apenas uma ideia distante e passa a ser uma realidade viva no cotidiano. E quando essas declarações começam a fazer parte da vida espiritual, surge naturalmente uma pergunta muito importante: como transformar essa confiança em um hábito real no dia a dia? E quando essas declarações começam a fazer sentido dentro da nossa vida espiritual, surge uma pergunta muito prática: como viver essa confiança em Deus todos os dias, no meio da rotina, no meio das responsabilidades, no meio das preocupações que aparecem naturalmente ao longo do caminho? Porque a fé não precisa existir apenas em momentos especiais. Ela pode crescer em pequenos hábitos espirituais que transformam a maneira como atravessamos o dia. Um desses hábitos pode ser algo extremamente simples: começar o dia lembrando de onde vem o verdadeiro socorro. Antes mesmo de mergulhar nas tarefas, antes de olhar para as notícias ou para as preocupações do dia, parar por alguns segundos e dizer algo como: Senhor, hoje eu confio que o meu socorro vem de Ti. Essa pequena atitude muda a forma como o coração enfrenta as próximas horas. Outro micro-hábito espiritual poderoso é voltar às promessas da palavra quando a mente começa a ficar inquieta. Em vez de deixar os pensamentos girarem em torno do medo ou da ansiedade, lembrar conscientemente daquilo que está escrito no livro de Salmos 121, que Deus guarda os nossos passos e vigia nossa jornada. Quando fazemos isso, algo começa a acontecer dentro de nós. A mente desacelera. A confiança volta a ocupar espaço. A presença de Deus começa a ser percebida nos detalhes do cotidiano. Também existe um hábito muito simples que transforma a caminhada espiritual: falar com Deus ao longo do dia, como quem conversa com alguém que realmente está perto, em momentos de decisão, em momentos de gratidão, em momentos de dificuldade. Pequenas orações que lembram ao coração que o socorro não depende apenas da nossa força. Esses pequenos momentos de fé vão criando uma nova maneira de viver. Aos poucos, a pessoa deixa de enxergar a vida apenas como uma sequência de problemas a resolver e começa a enxergar a jornada como um caminho acompanhado pela presença de Deus. E quando muitas pessoas começam a viver dessa forma, algo bonito começa a surgir também entre aqueles que caminham juntos na fé. Uma espécie de comunidade silenciosa de pessoas que confiam nas mesmas promessas. E quando começamos a perceber que tantas pessoas estão caminhando nessa mesma jornada de fé, algo muito especial acontece. Aquilo que parecia apenas um momento individual de oração começa a se transformar em algo maior, em uma comunidade de pessoas que também estão buscando confiar em Deus, fortalecer a fé e lembrar todos os dias de onde vem o verdadeiro socorro. Talvez alguém que esteja ouvindo agora tenha chegado até este vídeo exatamente em um momento em que precisava de esperança. Talvez você esteja atravessando um desafio, uma preocupação com a família, uma decisão difícil ou até um período em que o coração precisa de paz. E saber que outras pessoas também estão levantando os olhos e dizendo: "O meu socorro vem do Senhor", pode fortalecer muito a fé. Por isso eu quero te convidar para algo simples, mas muito significativo. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários uma pequena declaração de fé. Pode ser algo muito simples como: "Meu socorro vem do Senhor". Quando você escreve isso, não é apenas um comentário. É uma declaração espiritual. É uma forma de afirmar aquilo que está escrito no livro de Salmos 121 e de fortalecer outras pessoas que vão ler essas palavras depois. Muitas vezes alguém chega até esse vídeo em um momento difícil, lê os comentários e encontra ali dezenas de pessoas dizendo: "Amém, eu confio em Deus, meu socorro vem do Senhor". E isso também renova a esperança dessa pessoa. Então, se esta oração falou com você hoje,
Participe também dessa corrente de fé. Escreva a sua declaração nos comentários. E se você conhece alguém que esteja precisando de paz, proteção ou direção neste momento, talvez este seja o vídeo certo para compartilhar com essa pessoa, porque às vezes uma simples mensagem de fé chega exatamente no momento em que alguém mais precisa levantar os olhos e lembrar de onde vem o verdadeiro socorro. E talvez a parte mais interessante de tudo isso seja perceber que cada promessa da Bíblia sempre aponta para algo ainda mais profundo quando começamos a olhar com atenção. Quando o salmista escreveu aquelas palavras tão conhecidas, "O meu socorro vem do Senhor", ele não estava apenas descrevendo um momento específico da vida. Ele estava revelando uma verdade espiritual que atravessa gerações e continua falando diretamente ao coração de quem busca a presença de Deus. Porque ao longo das Escrituras, vemos repetidamente homens e mulheres que levantaram os olhos em momentos de dificuldade e descobriram que Deus já estava cuidando de cada detalhe da jornada. Alguns perceberam isso no meio de desertos. Outros descobriram isso em meio a batalhas. Outros encontraram essa verdade em momentos silenciosos de oração, quando o coração decidiu confiar mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. E algo curioso acontece quando começamos a meditar mais profundamente nessas promessas. Cada salmo, cada oração e cada palavra de confiança revelam novas camadas de entendimento sobre quem Deus é e sobre como Ele cuida daqueles que confiam nele. Por exemplo, quando olhamos novamente para no livro de Salmos 121, percebemos que existe uma sequência de promessas ali que muitas pessoas leem rapidamente, mas poucas realmente param para refletir. Promessas sobre proteção. Promessas sobre cuidado constante. Promessas sobre um Deus que guarda cada passo da jornada. E quando começamos a explorar essas palavras com mais atenção, surgem perguntas muito interessantes que podem transformar completamente a forma como enxergamos a caminhada da fé. Perguntas que revelam que talvez exista ainda mais profundidade espiritual escondida nesses salmos do que imaginamos à primeira vista.